Isso revela já de cara, podemos dizer, uma covardia e um medo danado que essa banda podre do Supremo tá tendo da atuação que o Mendonça... Que André Mendonça não vai homologar delação premiada do Peleleco. Segundo o magistrado, o documento de colaboração premiada do empresário omite informações com o intuito de proteger aliados e agentes políticos. A derrota do Messias foi só um sinal de até onde Alcolumbre está disposto a ir. Alcolumbre vai derrubar Lula para se blindar? Gente, foi revelada a razão real para Alcolumbre trair Lula e eu vou contar para você agora. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E a Alcolumbre promulga a lei da dosimetria. Ato ocorreu depois de o presidente Lula não assinar o documento. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, promulgou nesta sexta-feira 8 a lei da dosimetria, conhecida como PL da dosimetria. O ato ocorreu depois de Lula vetar integralmente o projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Na quinta-feira 30, porém, o parlamento derrotou o petista ao restabelecer a medida. Dessa forma, o petista tinha 48 horas para promulgar o PL. O presidente decidiu transferir a tarefa ao Alcolumbre. Em virtude da derrota, a esquerda anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, conforme apurado pela Revista Oeste com ministros do STF, o tribunal não deve derrubar a lei. Senadores pedem suspeição de Nunes Marques na CPI do Master. Parlamentares apontam relação do ministro do STF com o senador Ciro Nogueira. É isso mesmo. O senador Alessandro Vieira informou nesta quinta-feira que fez uma representação no Supremo Tribunal Federal com o senador Eduardo Girão para que o ministro Cássio Nunes Marques deixe a relatoria da ação para a abertura de uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Vieira argumenta que o magistrado tem proximidade com o senador Ciro Nogueira, alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura crimes envolvendo as fraudes no banco. A banda podre do STF partiu para cima da pessoa do ministro André Mendonça e da sua atuação à frente do caso Master com ofensas na imprensa. Claro, tudo isso tem uma intenção e eu vou te contar agora quais foram essas ofensas, por que eles estão partindo para cima e o que eles querem com isso. Isso revela já de cara, podemos dizer, uma covardia e um medo danado que essa banda podre do Supremo tá tendo da atuação que o Mendonça vem fazendo. Eu vou te contar tudo isso agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe like, deixe o seu joinha nesse vídeo. Muito bem, os ministros da ala podre do STF, que a gente sabe muito bem quem são, eles estão dizendo, saíram dizendo no jornal O Globo que o Mendonça está caçando o Moraes. É uma caça ao Moraes na delação do Vorcaro. Que todas essas notícias que estão saindo sobre o Vorcaro, que a delação do Vorcaro é ruim, que há uma insatisfação, que o Vorcaro está mentindo ou omitindo, tudo isso seria uma tristeza, vamos dizer assim, da parte do ministro Mendonça, só porque o Vorcaro não entregou nessa delação a cabeça do Moraes, ou não entregou pelo menos por completo, entregou uma parte, né? Vamos dizer assim, mas não entregou tudo. E isso não é verdade. O Mendonça está insatisfeito, os investigadores da Polícia Federal, com a delação do Vorcaro, porque ele está mentindo claramente, como eu já mostrei em vídeo aqui no canal. Ele, por exemplo, disse que o Ciro Nogueira é uma pessoa maravilhosa, que não tinha nada contra ele, sendo que a polícia tinha informações de que o Ciro Nogueira estava recebendo R$500 mil por mês. Pô, então como é que você esquece que está pagando R$500 mil por mês para uma pessoa? Não tem como, ele estava mentindo. E também, óbvio, que estava mentindo em relação ao ministro Moraes, porque ninguém paga 129 milhões para tua mulher para se aproximar de você e não querer nada com você. Já viu? Só se fosse um amor platônico, então, do Vorcaro pelo ministro Moraes. Paga 129 milhões para a mulher dele para se aproximar daquela beleza toda. Não é possível acreditar
acreditar nisso. Então, é óbvio que é isso que está causando insatisfação no ministro André Mendonça e nos investigadores. A clara mentira que está na delação do Vorcaro. Tanto que, enfim, ele está mesmo pensando até mesmo em trocar de advogado, como também já revelamos aqui no canal e explicamos por quê. O ponto, meus caros, é que essa mentira toda fez com que o Vorcaro se tornasse uma pessoa, a sua delação, uma delação sem credibilidade. Uma delação sem credibilidade é nula, é inválida. E não é porque é inválida para o Mendonça, não é porque é inválida porque o Mendonça quer, é inválida para a lei. Uma delação que é pega em contradição, uma delação que está em contradição com os fatos, ela torna-se nula. E talvez esses ministros da banda podre que estão saindo para a imprensa dizendo que o Mendonça está caçando Moraes, talvez o que esses ministros queiram é exatamente isso. Para além de torcer para uma delação que poupe o seu coleguinha Moraes, essa banda podre também muito provavelmente quer que vá adiante uma delação que vá poder ser anulada. Então, quando eles defendem uma delação que é contraditória, essa banda podre do STF está, na verdade, defendendo uma delação que adiante vai ser anulada. E vai ser anulada por quem? Por eles mesmos, quando estiverem no plenário julgando esse caso. A banda podre não dá ponto sem nó. Eles são juristas de ocasião, mas políticos profissionais. E a gente sabe disso. Muito bem. Então o Mendonça, o que ele tem certeza é de que ele precisa ter uma delação concreta, ele precisa ter uma delação capaz de seguir adiante e condenar as pessoas todas envolvidas, e é isso que ele quer. Ele não pode seguir adiante com uma delação mentirosa ou com uma delação que se torne frágil adiante. Bom, o ponto é esse. Se nós estivermos, se essa banda podre do STF permitir, né, que essa narrativa da caça ao Moraes siga adiante, eles vão conseguir o que eles tanto querem, que é enterrar o caso Master, e ainda vão enterrar também o Mendonça. Também o Mendonça, porque se eles dizem que o Mendonça quer caçar o Moraes, óbvio que por trás disso eles querem criar a ideia de que o Mendonça tem um inimigo, e se tem um inimigo não pode julgar o inimigo, não pode julgar os fatos sobre o inimigo. Então é também uma forma de jogar sobre o Mendonça um véu de desconfiança. Foi o que eles fizeram com o Moro, foi o que eles fizeram com o Joaquim Barbosa, foi o que está sendo feito agora com o Mendonça. O Mendonça que se cuide, é um contra todos, ele está isolado ali dentro do STF e precisa ser esperto e muito bem aconselhado, porque essa banda podre, meus amigos, ela, repito, não dá ponto sem nó. São juristas de meia tigela, mas políticos muito experientes. Vamos acompanhar esse caso. Deixa aqui o seu comentário, diga aí o que você acha que o Mendonça deveria fazer para se blindar e se proteger dessa história toda, dessa banda podre do STF. Deixe o seu comentário e esteja aqui comigo no canal, porque eu estou acompanhando esse caso, de perto. Como costumo dizer, para surpresa de 0 pessoas, a PF concluiu que Vorcaro está protegendo aliados e está escondendo a verdade na sua delação premiada. Eu sempre alertei para isso, quem me acompanha aqui já ouviu falar disso. É quase impossível no Brasil encontrar um advogado que vá fazer uma delação premiada e vai permitir que o seu cliente delate, por exemplo, ministros do STF. Eu, obviamente, faria essa delação premiada. Mas escritórios que estão preocupados com suas causas na Suprema Corte, esqueçam, jamais sacrificarão seus processos por causa de um caso específico. A visão desses escritórios é macro. Jamais iriam se expor contra um ministro do STF e sacrificar outras causas importantes na Corte Suprema. Tá aí, investigadores veem delação de Vorcaro como tentativa de proteger aliados. A proposta do ex-banqueiro omite informações e funciona mais como peça de defesa do que como colaboração premiada. É por isso, então, que André Mendonça não vai homologar delação premiada do Peleleco. Segundo o magistrado, o documento de colaboração premiada do empresário omite informações com o intuito de proteger aliados e
agentes políticos. Agora, o espertalhão, que está adotando a estratégia de blindar autoridades para ter um benefício posterior, eventualmente com anulação da delação, anulação do processo, corre o risco de voltar para a papuda. Porque a estratégia é exatamente essa. Tenta enganar a PF, tenta enganar o André Mendonça, protege grandes autoridades e depois, daqui 1 ano, daqui 2, eles pagam a conta com ele e anulam o processo, anulam a delação premiada, devolvem os valores, como nós já estamos acostumados a ver no Brasil. Vejam a Lava Jato, né? Demorou, mas foi tudo anulado pelos amigos dos amigos blindados da corte. PF, então, pede para Vorcaro voltar para papuda. E esse pedido está hoje sendo analisado pelo relator do caso Master, André Mendonça. E eu, que não acredito muito em coincidências, lembrei na hora dessa matéria. Aliado de Moraes no TSE se reúne com o advogado de Vorcaro em hotel de Brasília. Encontro ocorreu 1 dia depois da defesa do Vorcaro entregar proposta de delação premiada à PF e à PGR. Tipo uma prestação de contas, será? Fato é que a informação foi confirmada por Mendonça a interlocutores em Brasília. Isso aqui estava óbvio que iria acontecer. Óbvio que a estratégia inicial do Vorcaro seria blindar intocáveis. Agora, voltando para a papuda, pode ser que ele tenha mais tempo para repensar tudo isso. Esse caso Master tem muita água para rolar ainda. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço. Bastidores apontam que o próximo alvo da Polícia Federal no Senado pode ser Alcolumbre. É isso mesmo. Davi Alcolumbre está se sentindo perseguido pela Polícia Federal, que está tocando a passos largos diversos inquéritos relacionados a ele e aliados. Com medo, o presidente do Senado estaria monitorando de perto não só os bastidores da delação de Vorcaro, mas também de outras investigações que podem chegar a ele, como os dos desvios do INSS e a dos investimentos de 400 milhões de reais do Fundo de Pensão do Amapá em letras financeiras do Master. Segundo a jornalista Malu Gaspar, o interlocutor de Alcolumbre teria dito o seguinte sobre as desavenças entre ele e Lula, abre aspas, Alcolumbre sabe o tamanho da bronca que ele se meteu. Ele é tão vingativo quanto Lula e não dá para saber onde isso vai parar. Mas o fato é que Davi está com medo. Fecha aspas. É aquele velho ditado, quem não deve não teme. Se ele está com medo, então é porque deve. Ele mesmo já se entregou que tem culpa no cartório. A derrota do Messias foi só um sinal de até onde Alcolumbre está disposto a ir. Alcolumbre vai derrubar Lula para se blindar? Gente, foi revelada a razão real para Alcolumbre trair Lula e eu vou contar para você agora. Acabou de sair aqui na Malu Gaspar. A verdadeira razão da derrota do Messias no Senado da semana passada, vou contar pra você agora e vou te explicar por que aquela versão que circulou de que o Alcolumbre derrotou o Messias por revanche contra Lula, por Lula não ter indicado o Pacheco, por uma disputa de protagonismo, tudo isso é só uma pequena parte da história, que talvez nem seja a parte principal real. A real razão é outra e é muito mais grave para o Alcolumbre. Leia aqui comigo o que foi que a Malu Gaspar publicou hoje no jornal O Globo. 2 semanas antes da votação no Senado que rejeitou Jorge Messias para o Supremo, o presidente do Senado, Alcolumbre, se queixou a Lula de estar sendo perseguido pela Polícia Federal, que toca diferentes inquéritos relacionados a ele e a aliados, e pediu ao presidente que o ajudasse a se blindar do que ele chamou aí de injustiças. A maior delas, na visão de Alcolumbre, seria a delação do executivo Daniel Vorcaro. Que papinho, hein, Alcolumbre? Olha, gente, o cenário. O presidente do Senado, quarto na linha sucessória da República, ele foi ao presidente implorar para ele segurar a Polícia Federal. E olha aqui o que foi que o Lula respondeu segundo a Malu Gaspar. Lula respondeu que não tem como segurar delegado da Polícia Federal, o Ministério Público Federal e muito menos o Supremo. E alegou que o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, tem agido com responsabilidade para evitar injustiças. Ou seja, o Lula negou a blindagem que o Alcolumbre pediu, segundo a Malu Gaspar,
E aí, alguns dias depois, o Alcolumbre comandou a articulação que derrotou o Messias por 42 a 34 votos e impôs a maior derrota legislativa da história política de Lula. O que o Alcolumbre fez se chama de revide com ato institucional. Você nega um favor a alguém com poder e essa pessoa vai lá e usa o poder dela contra você na primeira oportunidade que ela tem. Olha aqui o que foi que um interlocutor do próprio Alcolumbre disse para Malu Gaspar, segundo a coluna. Alcolumbre sabe o tamanho da bronca em que se meteu, disse o interlocutor do presidente do Senado, ouvido reservadamente pelo blog. Ele é tão vingativo quanto Lula e não dá para saber onde isso vai parar. Preste atenção nisso. Mas o fato é que Davi está com medo. Se sabe o que um rato acuado faz? Ele ataca. E parece não haver limite para Alcolumbre salvar a própria pele. Ele derrubou Messias e ele pode, por meio de pautas bombas, como fez Eduardo Cunha lá atrás, acabar com o governo Lula. O Davi está com medo, como disse aqui o interlocutor do Davi. Não é frase do governo Lula tentando atacar o Alcolumbre, não. É frase do próprio entorno do Alcolumbre. Gente que trabalha com ele. E para entender o tamanho desse medo, é só você olhar a lista das investigações que cercam o Alcolumbre. A delação do Vorcaro, o caso Master, os desvios do INSS pelo Careca, os 400 milhões de reais do Fundo de Pensão do Amapá investidos em letras financeiras do Master, tudo por um padrinho político apadrinhado do próprio Alcolumbre. São 4 frentes simultâneas, todas sendo investigadas pela mesma Polícia Federal que cumpriu a operação contra Ciro Nogueira hoje de manhã. A engrenagem está girando e o próximo a receber aí o toque da Polícia Federal em sua casa às 6 da manhã pode ser ele, Davi Alcolumbre. A Malu Gaspar, ela listou ainda os movimentos de autodefesa do Alcolumbre. Lembra disso? Olha, vários você vai lembrar, mas olhar o conjunto é muito significativo. Quais foram os movimentos? A gestão dele que decretou sigilo de 100 anos sobre os registros de entrada do Careca do INSS no Senado. 2. Ele recusou registros de entrada do Vorcaro no Senado que foram pedidos por lei de acesso à informação. 3. Ele não prorrogou a CPI do INSS. 4. Ele arquivou o requerimento de instauração da CPI do Master. 4 manobras de autodefesa em sequência, gente. Nós precisamos enfrentar esse problema brasileiro que se chama os intocáveis. Acabar com a habilidade dos poderosos. Colocar na cadeia quem é provado ali envolvido nos escândalos. Do contrário, a gente nunca vai deixar de ser o país do futuro que nunca chega no presente. E as eleições esse ano vão ser a eleição das nossas vidas. Nós precisamos trabalhar como nunca para mudar essa realidade. Eu vou trabalhar e nós contamos uns com os outros para a gente encher de gente de direita no Congresso Nacional, gente honesta, gente correta, gente que lute verdadeiramente para o nosso país. E para encerrar, você acha que o Alcolumbre escapa dessas investigações? Que ele é tipo too big to jail, muito grande para cadeia? Muito grande para caber, para entrar numa cadeia? Ou ele cai junto com o Centrão inteiro, junto com o Ciro Nogueira que caiu hoje? Conta para mim aí nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!